mas perceba que se não passa pelo dono, se o dono não tem a habilidade de fazer todo esse desenho, dificilmente essa oficina vai crescer. Porque, eu faço um trabalho certinho. Legal, você faz um trabalho certinho. Para quê? Você sabe o que é o resultado do seu trabalho? O resultado do seu trabalho não pode ser consertar carro. Você tem que ter uma motivação extra. Pensa que dentro do carro do seu cliente entra a família dele. Você tem que entender isso, você tem que entender a seriedade do trabalho que você executa, você, seus funcionários, a sua família ali envolvida naquela oficina. Não é só simplesmente soltar parafuso, trocar peça, apertar parafuso. Então, enquanto você não conseguir desenhar tudo isso e ter uma visão clara de onde você quer chegar, e você não precisa ter essa visão para o objetivo final, tá? Não existe um objetivo final para começo de conversa. Assim que você termina de subir a montanha, você já tem que começar a planejar descer ela e qual é a próxima montanha que você vai subir. Então, desenha isso para 5 anos. Faz o teste, a gente está chegando no final do ano. É um ótimo momento para você sentar, refletir sobre as coisas que você tem feito, principalmente as coisas que você tem feito e não tem trazido resultado, e escrever tudo isso, desenhar os próximos 5 anos, dividir esses 5 anos em etapas. Você quer fazer o que aqui? Fixar. Boa. Minha equipe é maravilhosa aqui, ó. O meu bastidor é o Rodrigo Saboc, é para poucos isso aí. Então esse é o primeiro pilar, estratégia e visão de negócio. Você precisa dessa visão, só que essa visão não pode estar só na sua cabeça. Então você tem que escrever essa visão para você entender onde a sua oficina pode chegar. Antes da gente ir para o segundo pilar, eu quero avisar a todos vocês, teremos uma condição especial do Repare, é uma condição que a gente abre raríssimas vezes, dessa vez com bônus que a gente nunca teve. Então quem quer participar disso, quem quer receber essa oferta em primeira mão, comenta VIP aqui na live e depois que a live terminar você vai lá no seu direct que a gente vai ter te enviado as instruções de como faz para você participar dessa oferta especial. Então o pilar 1 já foi, estratégia e visão de negócio. E agora entrando no pilar 2, você tem uma visão de negócio, você sabe onde você quer chegar. Como que você chega lá? Você precisa de aprendizado contínuo. Grandes empresários, se você vai ler a biografia de grandes empresários, pessoas que têm empresas que valem bilhões, elas estão sempre tentando aprender coisas novas. Eu vejo muito mecânico na internet se comparando com um médico, mas ele não está estudando tanto que um médico estuda. Não adianta você querer se comparar com um médico se você não leva a sério os estudos. E não é só os estudos na parte técnica. Você tem que levar a sério os estudos em tudo aquilo que vai servir para desenvolver o seu negócio. E se desenvolver como líder desse negócio. Então você precisa ler, você precisa participar de eventos, você precisa ouvir podcasts, você precisa fazer curso. Se você não faz nada disso, não adianta você ficar indo na caixinha do Repare todo dia com uma pergunta nova. Você não vai melhorar. Aquilo ali é pra gente atrair cliente. Você já tem gente que tá ali todos os dias. Não adianta. Compra o curso, assiste o curso, compra o outro curso, compra um livro, vai ler o livro, ouça um podcast. Aprendizado contínuo não é você querer uma dica para todas as suas dúvidas. Não é você ir lá na caixinha da pergunta, seu funcionário chega atrasado, você manda lá. O que eu faço quando o funcionário chega atrasado? Seu cliente pede um desconto, você vai lá na caixinha. O que eu faço quando o cliente pede desconto? Vamos estudar, gente. Aprendizado contínuo é estudar todos os dias. Todos os dias, é constância. É sempre estudar, sempre querer buscar algo novo. Enquanto isso não for uma prioridade de vocês, enquanto isso não estiver na rotina pelo menos semanal de vocês, vocês não vão conseguir. Essa oficina de sucesso que vocês querem sempre vai ser no Instagram, vendo a oficina dos outros. Vocês perdem tempo no Instagram vendo a oficina dos outros e se perguntando: Celso, vida, por que minha oficina é assim? Porque você não estuda, será? Porque você não tem uma visão de negócio? Então esse é o nosso segundo pilar, aprendizado contínuo. A gente já falou ali então da estratégia e visão de negócio e sobre aprendizado contínuo. E agora entra um pilar que é meio contraintuitivo para a maioria daqueles que abriram oficina porque eram mecânicos. Aqueles que eram empresários e quiseram empreender no ramo, talvez já tenham ouvido falar disso, mas a maioria dos mecânicos não levam isso em consideração e isso é a última prioridade desses mecânicos, é a comunicação. Um líder de uma empresa que quer que essa empresa cresça, ele obrigatoriamente precisa saber se comunicar. E eu não estou falando que você precisa saber subir num palco e fazer uma palestra para centenas de pessoas. Mas se você não tiver uma comunicação clara com o seu cliente, com os seus funcionários, com a sua família,
para que todos entendam os momentos. Então, sua família precisa entender o momento que você está na oficina. Às vezes, um momento de trabalhar bastante, de chegar em casa tarde. Se você não tem a habilidade de comunicar isso para sua família, você vai ter problemas na sua família. Se você não tem a habilidade de comunicar para sua equipe que agora no final do ano, por fechar alguns dias no final do ano, a gente precisa acelerar as coisas para poder antecipar faturamento, você vai se decepcionar com a sua equipe. Se você não consegue se comunicar com o seu cliente vai continuar te fazendo pergunta e aí as pessoas ficam irritadas com as perguntas dos clientes. Só que o cliente é leigo, o cliente não entende o tanto que você entende. Você precisa aprimorar a sua comunicação. Isso não é uma moda. Muita gente fala que esse negócio de oratória, isso e aquilo é moda. Mas isso está há centenas de anos sendo falado. A gente pode falar do maior comunicador de todos, que é Jesus, mas a gente pode tirar isso da equação e trazer aqui para 150 anos atrás, Dale Carnegie nos Estados Unidos. Escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro inteiramente sobre comunicação, sobre como você conseguir tirar o melhor das pessoas a partir da habilidade de se comunicar. E não estou falando exclusivamente de se comunicar verbalmente. A forma como você se veste, a sua postura, tudo isso é uma comunicação não verbal. Tudo isso agrega para a forma como você vai liderar a sua equipe e falar com os seus clientes. Outra forma muito importante de você se comunicar é em texto. Vocês precisam desenvolver a habilidade de escrever. Eu sei que para muitos mecânicos isso acabou sendo uma coisa que ficou para trás, por você querer aprender muito a parte técnica. Só que ontem eu respondi uma dúvida na nossa comunidade, que era sobre o treinamento de orçamentistas. Como é que vocês treinam os orçamentistas? E, gente, para treinar um orçamentista, primeiro de tudo, você precisa de uma boa comunicação. Não necessariamente verbal. Você precisa de uma boa comunicação escrita. Você precisa de um documento. Um documento onde está escrito os seus principais fornecedores, quais são os telefones, quais são as margens, quais são os prazos, uma tabela tempária da sua oficina, o acesso aos softwares que te auxiliam no processo de orçamento. Se você tem um documento com tudo isso, entra um orçamentista novo, você fala assim, ó, tá aqui o caminho das pedras, leia esse documento e a partir desse documento você pode vir tirar suas dúvidas. Porque senão, todas as vezes que entrar um orçamentista novo naquela oficina, o dono daquela oficina vai ter que perder 10 dias treinando esse orçamentista com coisas que poderiam estar escritas. Isso é comunicação. É um pilar que, se vocês não desenvolverem, vocês não vão conseguir ter uma oficina de sucesso. A Frison, né? A gente sempre cita a Frison como uma referência, eu acho que é inevitável esse ponto. A primeira vez que a gente foi na Frison, a gente entrou para conhecer e numa tela tinha um texto do Marcos, que era um recado para os colaboradores. E, gente, não era um recado muito motivacional, não. Era uma bronca. E estava escrito para todo mundo ver. Ele não precisou reunir a equipe dele para fazer uma reunião e dar a famosa mijada na equipe. Não, ele escreveu para todo mundo ver. É uma comunicação mais do que clara. Mais do que clara. Então, terceiro pilar, comunicação. Se você não desenvolve esse pilar, você vai ter dificuldade. Até mesmo porque oficina lida com problema o tempo todo. Os problemas não necessariamente são dos senhores. A maioria dos problemas são dos donos dos carros. Mas comunicação é a melhor ferramenta para se resolver problemas. Todas as vezes que você tem um problema, a comunicação é a melhor ferramenta para resolver ele. Então, o orçamento do carro do cliente ficou 5 vezes maior do que ele esperava. Liga para ele, se comunica com ele. Não tenha medo, se comunica com ele. Ele precisa entender o porquê que aquele orçamento extrapolou o que ele esperava. Percebe? É um problema. O cliente veio com uma expectativa de gastar 2 mil. Você avaliou o carro, ele vai precisar gastar 10. Você internaliza esse problema como se fosse seu. Para começar, esse problema é dele, quem é dono do carro é ele. E você não se comunica com ele. Você manda um orçamento pelo WhatsApp com um áudio, liga para ele, explica para ele, olha só, aconteceram situações aqui que você não esperava, nós não esperávamos, mas para sua segurança a gente avaliou o carro inteiro e o orçamento extrapolou um pouco. A gente consegue cortar um pouco aqui, mas o ideal seria gastar tanto. A gente consegue te ajudar com parcelamento, a gente consegue negociar, mas se comunica com ele. Se você não se comunica com esse cliente, esse problema acaba virando um problema seu. Porque aí esse cliente vai receber o orçamento em um áudio, não vai ficar satisfeito, vai questionar, vai achar que você está vendendo peça que não precisa, e aí depois não adianta reclamar
que o nosso setor é um setor mal visto. É um setor mal visto muitas vezes porque o setor não sabe se comunicar com os clientes. Se não há comunicação, é óbvio que o outro lado não vai entender o que está acontecendo. A maioria das vezes que um cliente sai de uma oficina com a sensação que ele foi enganado, faltou comunicação. Porque de todas as oficinas que a gente visita, de todo mundo que a gente conversa, a gente só conhece gente que trabalha certo. Todo mundo reclama disso. É impressionante, todo mundo fala assim, puxa, o nosso mercado é complicado. Mas a gente precisa aprender a se comunicar. Obviamente que existem as pessoas que são mau caráter e acabam pregando isso nos clientes, mas os clientes ficam receosos com todo mundo, e aí ele chega na oficina do honesto e o honesto não sabe se comunicar. A comunicação do honesto é igual ou pior a do desonesto. Como é que ele vai saber separar as coisas? O terceiro pilar, comunicação. Agora indo para um pilar que é um pouco mais da oficina, mas eu quero trazer aqui o paralelo que é algo que precisa existir na oficina, mas se não existir na sua casa, não adianta nada existir na oficina, que é a gestão financeira. Essa história de, às vezes a gente até cansa de falar que tem que separar as contas da oficina e as contas de casa, mas a maioria de vocês ainda não separa. Então a gente não vai parar de falar. E enquanto você não aprender a gerir o seu dinheiro, você não vai aprender a gerir o dinheiro da oficina. Porque não importa que você é o único dono. O dinheiro da oficina é da oficina. O dinheiro da oficina é para quando precisa comprar ferramenta. O dinheiro da oficina é para quando quebra uma peça que não estava esperada na manutenção do cliente e você vai ter que arcar com aquilo. O dinheiro da oficina é para pagar o aluguel da oficina, não o seu. Você não pode olhar um faturamento de 40 mil reais da oficina e achar que você ganha 40 mil reais. O principal ponto de separar as contas da oficina das contas pessoais é esse. Os donos de oficina fazem dívida na pessoa física, fazem dívida para o próprio benefício, considerando o faturamento da oficina como o recebível dele. O que tem de dono de oficina que financia carro, financia casa, por conta de olhar o faturamento da oficina e achar que porque a oficina está faturando 40, ele consegue assumir uma parcela de 5, enquanto na verdade, se fizer bem as contas, às vezes o prolabore dele é 5. E ele deveria estar fazendo a vida dele inteira com 5. Ah, Lucas, mas eu mereço mais. Ok, você merece mais, então vamos fazer mais. Vamos fazer essa oficina faturar 80. E aí talvez você consiga tirar 10. Percebe? Você não mata a vaca para fazer churrasco. Você tira leite dela para vender o queijo. Não dá mais para vocês juntarem as contas e reclamarem do resultado. Quando chega no momento de pagar o 13º e falta grana, provavelmente é porque durante o ano você não fez uma boa gestão do caixa da oficina. O caixa é o seu chefe. O caixa da oficina é o dono da oficina. É ele que manda. Você toma a decisão na oficina baseado no caixa da oficina. Agora, se tudo que sobra você tira para sua conta pessoal e vive a vida como se você ganhasse mais do que você realmente ganha, aí não adianta. Porque aí quando a oficina precisa, aí você tem que vender o seu carro para colocar o dinheiro na oficina. Só que percebe que às vezes esse carro foi comprado com o dinheiro da oficina. E aí olha a salada que vira. E principalmente olha a frustração que acontece com vocês. Vocês se frustram porque tiveram que vender o carro. Frustram a família porque tiveram que se desfazer do bem. Mas geralmente esse foi um bem que chegou na família antes da hora certa. Aprender a fazer a gestão financeira da sua casa vai te ajudar demais a fazer uma boa gestão financeira da sua oficina. Então chegamos aqui no quarto pilar, gestão financeira inteligente. Quinto pilar aqui, indo para os últimos 3 pilares da nossa live. O quinto pilar é um dos mais difíceis da gente conseguir realmente estruturar, porque leva muito tempo, que é você ter uma equipe qualificada e engajada. Tem um livro do fundador da Jovem Pan, e o nome do livro é Ninguém Faz Nada Sozinho. E na oficina também é assim. As pessoas chegam para nós e às vezes com dúvida, puxa vida, não sei se eu contrato alguém e tal. A gente chega a falar da segurança, porque, gente, se você está sozinho na oficina e o elevador falha e o macaco quebra, você prende a mão, quem que vai te ajudar, cara? Você precisa de equipe, você precisa de gente, para que você tenha tempo de ter uma visão de negócio, de estudar, de desenvolver sua comunicação, de cuidar da gestão financeira da oficina. Você precisa de gente, entendam de uma vez por todas. Oficina é um negócio, não existe negócio sem gente.
Não existe negócio sem gente. Outro dia o meu pai me mandou uma mensagem que ele estava querendo abrir uma franquia de uma lavanderia autônoma, porque não tem funcionários. Esse é o melhor negócio do mundo, não tem funcionários. Meu pai é uma pessoa muito traumatizada com funcionários. E eu só fiquei pensando assim, como assim não tem funcionário? Quando aquela máquina quebra, quando a maquininha do cartão perde a conexão e o marketing por trás disso, sempre vai ter gente envolvida. Até esses negócios que estão trocando, às vezes, o atendente pelo robô, tem gente envolvida. Todas as empresas dependem de gente, todas elas. As empresas de inteligência artificial estão revolucionando o mundo. Existem centenas de programadores programando aquela inteligência artificial. A cada um emprego que a tecnologia tira, ela gera 8 novos empregos. Então vocês precisam também entender isso. Se vocês não desenvolverem uma equipe, vocês não vão conseguir crescer a oficina de vocês. Todas as oficinas que a gente olha no Instagram, as de sucesso, aquelas que são referências, todos têm uma equipe. Até o Marinho, que todo mundo acha que trabalha sozinho, tem 2 pessoas trabalhando, 3 pessoas trabalhando com ele. É um lugar pequenininho. Nós já fomos lá. É realmente muito pequeno. Tem 3 pessoas trabalhando com o Marinho. Ah, desenvolver funcionário é difícil. Desenvolver funcionário é o seu trabalho. O trabalho é difícil. Lide com isso. Faça o seu trabalho. Não reclama. Não se explique. Só faça o seu trabalho. Então, desenvolver um funcionário também te ajuda no processo de aprendizado e no processo de se desenvolver como um bom comunicador. Você não vai treinar um funcionário e ele ficar com você para sempre. Muitos de vocês trabalharam em oficina antes de abrir a de vocês. É normal que as pessoas aprendam, se empoderem e falem assim, puxa vida, eu vou seguir o meu caminho. Eu vou abrir a minha própria oficina. Não adianta vocês reclamarem disso, vocês fizeram isso. Então, exerçam esse papel, até um papel social de vocês. Treinem as pessoas. Pô, mas mão de obra tá difícil, a molecada não quer nada com nada. Mas vocês estão dispostos a pegar a molecada e pagar um salário para ele aprender? Ah, mas os caras não querem ganhar nada. Lógico, eles vão no mercado. Passei empacotador, tá pagando mais do que os caras estão pagando na oficina. Vocês têm que entender isso também. O menino tem 17, 18 anos. Tá procurando uma forma de pagar as contas dele, de quem sabe pagar os estudos dele, de ajudar em casa. Ele chega na oficina, ele quer ser mecânico. Ele chega na oficina, oferecem R$800 para ele por mês. Ele vai no mercado para ser empacotador, é R$1.200, mais as caixinhas que ele ganha da veiarada. Então entendam que vocês não estão concorrendo com outras oficinas quando esse é o assunto. Quando o assunto é desenvolver profissional e desenvolver profissional jovem, vocês estão concorrendo com todos os nichos. Quem é jovem e ainda não se achou profissionalmente, está olhando para todos os lados. Esse cara não sabe se ele vai ser mecânico, se ele vai ser estoquista no mercado, se ele vai virar caixa eventualmente. Porque às vezes esse cara é de origem humilde, com uma ambição relativamente baixa, ele começa no mercado como empacotador ganhando 1.200 e ele descobre que o caixa ali está ganhando R$3.000 por mês. Ele fala, caramba, se eu ficar aqui mais uns 3 anos, talvez eu possa ser caixa. E aí você perdeu de ensinar esse menino a ser mecânico. Um cara que já entrou na empresa pensando em ficar 3 anos. Só que vocês têm que estar dispostos a pagar. Ah, mas eu já estou ensinando. E daí? Vocês não são escola para cobrar pelo conhecimento? Quer cobrar pelo conhecimento? Abre a escola. Vocês têm que desenvolver talento dentro da empresa de vocês. Todas as empresas fazem isso. Outro dia eu estava ouvindo um podcast do Flávio Augusto e ele estava falando que tem um setor da empresa lá que eles nunca contrataram um líder de fora. Todos os líderes que passaram por aquele setor foram desenvolvidos internamente. Quanto vocês acham que custa desenvolver um líder? E se ele tem um cargo de liderança e 10 pessoas abaixo, quantas pessoas ele não desenvolveu? Para um ser promovido. E os outros 9 muitas vezes vão embora. Faz parte. Assim como muitas vezes você acha um cara bom, que às vezes mudou de cidade, às vezes decidiu sair da concessionária, um cara bom, treinado, que chega, mata no peito do trabalho e começa a fazer o trabalho. Então, o seu trabalho é desenvolver as pessoas. O seu trabalho é desenvolver a equipe. Não reclame disso. Aceite isso como seu trabalho e faça acontecer. Sem uma equipe qualificada e engajada, eu sinto muito informar, mas vai ser muito difícil que vocês consigam crescer a empresa de vocês. Ah, mas eu estou trabalhando aqui sozinho e o que eu estou fazendo tá bom. Tá bom por enquanto. Tá bom até você casar, ter filhos
e aumentar um pouco sua ambição. Até você querer comprar uma casa maior, um carro melhor, ou até a inflação comer parte do seu faturamento. Aí você vai querer mais. E aí você ficou lá 5, 6 anos sem desenvolver uma equipe. Sexto pilar. Esse aqui são raros os mecânicos que aplicam. Gestão do tempo. É esquisito falar disso, né? Acho que vocês vieram aqui achando que eu ia falar de atendimento, de sistema, de aumento do ticket médio. Gestão do tempo, gente. Parem de trabalhar igual uma barata tonta que anda para um lado e para o outro o dia inteiro e chega no final do dia, não sabe nem o que fez. Está cansado, trabalhou o dia inteiro e se precisar escrever as três grandes tarefas do dia, não consegue, porque ficou o dia inteiro apagando incêndio. Vocês não são bombeiro, vocês são dono de empresa. Vocês têm que ter uma agenda. Vocês têm que ter uma agenda para estudar, para poder se conectar com as metas da empresa, entender o quão próximo disso vocês estão, se as decisões que vocês estão tomando tá levando para esse lado. E não adianta você querer fazer isso no domingo à noite, porque você ouviu a musiquinha do Fantástico e ficou ansioso com a oficina, e aí lembrou da live e falou, puxa vida, acho que eu vou lá pegar um papel e fazer um desenho. Você tem que fazer isso durante a semana, enquanto você está na oficina. Faz igual o Luciano fala, pega aquele café, um café grande, e fica com ele até ele esfriar, olhando a oficina, entendendo onde estão os problemas daquela oficina, para que você consiga desenvolver isso. Só que você só vai fazer isso se você tiver gestão do tempo. Se você tiver o tempo todo disponível, você vai estar trabalhando para os outros e não para você. Seu cliente chega e te interrompe. Seu funcionário chega e te interrompe. Todo mundo te interrompe. Chega no final do dia, você não conseguiu fazer nada que você falou para você mesmo que ia fazer. Não fui eu que falei. Você acordou hoje na segunda-feira e fez planos. Fez planos para segunda, fez planos para semana, fez planos eventualmente para o final do ano. Eu tenho certeza que os senhores, no caminho de casa até a oficina, nas segundas-feiras, vão pensando na oficina. Vão pensando no que tem para melhorar, que você precisa conversar com aquele funcionário. E aí você sabe que você precisa conversar, mas você não tem a habilidade de comunicação, aí você enrola. E aí passa o tempo e o funcionário piora. E aí uma coisa que poderia ter sido resolvida com uma conversa, às vezes você tem que demitir um bom funcionário. Então, se você não tiver gestão do tempo, se você não tiver momentos para fazer as coisas, agenda bloqueada, e essa agenda pode ser a sua agenda pessoal, mas aplique uma agenda na oficina também. Agende com os clientes. Ah, mas nós somos um comércio. Eu entendo, o cliente pode realmente chegar. Só que em alguns casos tem que ser agendado. Um diagnóstico mais complexo, o cliente chega, não pode parar a oficina. É uma questão de prioridade, gente. Você tá lá, tem 3 carros na oficina sendo executados. Chega um carro com diagnóstico, você para a empresa inteira, pega o scanner, aquela correria. Vamos lá, tentar. E aí você parou os outros 3. Então, cuide disso, cuide dessa gestão do tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós. Ah, mas o cara que é muito rico, tem uma pessoa cozinhando para ele. Eu sei. Mas ele continua tendo 24 horas por dia. Então, faça dessas 24 horas o melhor possível para os seus objetivos. Se você tem objetivos escritos, você sabe onde você quer chegar, use o seu tempo a seu favor. Tenham uma agenda, pessoal. Tenham uma agenda, cuidem disso. Se portem como empresários. Parem de se portar como se você fosse só mais um mecânico dentro da sua própria oficina. E agora indo para o nosso último pilar, e antes disso eu vi que está chegando mais um monte de gente, eu vou fazer o call to action de novo aqui, Rodrigo. Né? Então quem está chegando agora já sabe que a gente tem uma escola de marketing, vendas e gestão. A gente fala sobre esses assuntos que a gente está falando aqui o tempo todo dentro da nossa escola, com aulas estruturadas, com começo, meio e fim, onde a gente consegue desenvolver melhor esses assuntos, com material de apoio. Muitas vezes a gente até transforma esses assuntos em alguns cursos que temos lá dentro. Nós teremos agora, em novembro, no dia 27 e 28, uma condição muito especial. E para receber essa oferta, você precisa comentar VIP aqui na live. E lá no final da live, você vai no seu direct, a gente vai ter te mandado as instruções de como é que você faz para participar. Você vai entrar no grupo de WhatsApp, a gente vai te explicar como é que funciona a oferta, quais são os bônus, quanto que você vai ter que pagar, o dia que vai abrir, o dia que vai fechar, tudo certinho dentro do grupo do WhatsApp. É algo bem exclusivo, é realmente só para quem está disposto a crescer a oficina e mudar de patamar. Então comenta VIP aqui e não sai da live, continua aqui, comenta VIP e lá no final da live
você vai para o seu direct para poder pegar o seu link. E agora indo para o nosso último pilar, que é a construção e gestão de uma rede de contatos. Vocês não estão sozinhos. Existem milhares de donos de oficina nesse país. Os desafios que vocês enfrentam são enfrentados pela maioria deles. Então vocês precisam estruturar uma rede de contatos onde vocês possam dividir esses assuntos, achar melhores soluções para isso, desenvolver novos fornecedores, achar formas de contratar melhor, de se comunicar melhor. Vocês precisam dessa rede de contatos. Quem pensa em enriquece do Napoleão Hill, ele fala sobre o conceito de mastermind, que ele chama de, traduziram como mente mestra. Né? O mastermind nada mais é do que um grupo de pessoas com objetivos semelhantes que se reúnem para trocar experiências, trocar dificuldades, ajudar umas às outras, de forma que você consiga atingir esses objetivos. O mastermind serve para acelerar esses objetivos. Antigamente era muito difícil você desenvolver uma rede de contatos. Você realmente precisava dedicar muito tempo a isso, conhecer pessoas em eventos. Hoje em dia, com a internet, as coisas ficaram muito mais fáceis. Eu tenho aqui 2 sugestões para vocês de rede de contatos que vocês podem desenvolver. Uma delas é o BNI, a gente já falou sobre isso várias vezes. BNI é um grupo de networking focado em gerar negócios. Então lá você vai para conhecer outros empresários que não vão ser do mesmo ramo que o seu. E eles vão trazer clientes para dentro da sua oficina, assim como você vai levar clientes para a empresa deles também. Então depois pesquisem lá, BNI é uma ótima rede de networking. Vou fazer o jabá aqui, né? A principal rede de networking que tem disponível na internet hoje, a mais eficaz, se chama Comunidade Repare. Nós temos um grupo no Facebook com os nossos alunos da nossa escola de gestão, marketing e vendas. É um grupo seleto de donos de oficina que usam essa comunidade para poder trocar ideias sobre o dia a dia da oficina. Então lá eles mandam, pessoal, estou com uma dificuldade assim, assim, assim com o meu funcionário. E aí os outros donos de oficina vão lá e comentam, pô, aqui eu tive uma situação parecida, resolvemos de tal forma. Percebe o poder de uma rede de networking? Você não precisa ficar sozinho pensando, puxa, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Você entra lá na comunidade, você coloca a sua dor. Outras pessoas já passaram por isso e eles conseguem te ajudar. Eles conseguem trazer uma solução acelerada. É o famoso, eu não preciso saber o que fazer, eu preciso saber quem faz. Eu preciso saber quem já passou por isso. Dentro da comunidade, é uma comunidade específica para donos de negócios do nosso ramo, do setor da reparação automotiva, então mecânicas, funilarias, estéticas. Lá você vai conseguir receber ajuda para os problemas que você está enfrentando na sua oficina. Sejam esses problemas de gestão, de vendas, de marketing, com o funcionário, pedir indicação às vezes de um advogado, de um fornecedor. É realmente muito valioso, muito valioso. Eu acho que de tudo que a gente fez, a comunidade é uma das coisas que eu tenho mais orgulho. Então, a gente vê ali um movimento sendo criado de pessoas que muitas vezes chegam com problemas, são ajudadas. A gratidão bate tão forte por ela ter sido ajudada que daqui a pouco ela volta falando, pessoal, resolvi. E olha só, estou aplicando tal coisa aqui na minha oficina e está dando certo. E isso é muito legal também, porque nem sempre a gente precisa ter um problema para poder implantar melhorias na nossa empresa. O ideal, inclusive, é que a gente implante as melhorias antes de ter os problemas. Então, participem da comunidade. A comunidade, ela é uma condição que não está disponível o tempo todo, só está disponível no plano anual do Repare, que é justamente o plano que a gente vai fazer a oferta agora, 27 e 28 de novembro. Se você quer participar dessa comunidade, quer ter acesso a essa rede de contatos, digita VIP aqui embaixo. E por último, as mesmas pessoas que participam dessa comunidade, elas têm a oportunidade, e gente, é uma oportunidade mesmo, porque outro dia a gente estava tentando entender por quanto a gente venderia esse produto e é difícil calcular, porque eu acho que a gente nem venderia, porque ninguém ia querer pagar 20, 30, 40 mil reais para participar daquilo. Só que aí a gente vai e a gente castiga a nossa concorrência, porque você compra o Repare no plano anual e além de participar da comunidade, você participa da nossa reunião de acompanhamento. Uma reunião onde eu participo,
O Rodrigo participa, o Luciano, eventualmente a Keren, o Léo. Temos uma novidade agora que no acompanhamento de novembro, o Fábio da Ultracar, aqui da Ultracar, nosso parceiro aqui, ó. Ultracar. Nosso parceiro Ultracar vai participar. E o pessoal entra lá e... Pessoal, tô com tal problema, preciso de ajuda, e a gente troca ideia, a gente fica 2, 3 horas em reunião. É reunião mesmo, tá, gente? Não é uma live, não é igual aqui que é uma live que eu tô aqui passando a minha mensagem para vocês. É realmente uma reunião, todo mundo pode abrir o microfone, perguntar, colaborar. É realmente muito valioso. Se tem alguém aqui que já participou, pode deixar o testemunho. E antes da gente encerrar, eu sei que 7 pilares é bastante coisa, né? São 7 pilares relativamente complexos, muitos desses pilares fogem completamente da zona de conforto de vocês. Gente, confie no processo. Vocês não vão conseguir estruturar todos esses pilares em 2 meses. Vocês precisam de tempo, vocês precisam de constância, vocês precisam confiar no processo. Então confiem no processo, contem com a gente como apoio. A gente trabalha todos os dias pensando nisso. As nossas discussões, eu, Luciano e o Rodrigo, é sempre pensando como que essas pessoas podem melhorar. A gente quer melhorar as oficinas. Eu brinco que daqui 15 anos, eu quero que no Brasil fazer a manutenção do carro seja um negócio que fique cada vez mais valioso e que a gente tenha participado disso. Então, confiem no processo, apliquem tudo isso que a gente fala para vocês o tempo todo. Encaminhe essa live. Vai ficar salvo aqui, Rodrigo? Vai ficar salvo, então depois de salvo, manda para aquele seu colega mecânico que está precisando levar umas porradas também, porque só assim a gente vai conseguir mudar o nosso mercado. Nosso mercado está engatinhando ainda perto de onde a gente pode chegar. Então, talvez você aí do outro lado seja a próxima Frison, a próxima Avos, a próxima Alvento. É só uma questão de confiar no processo.